Graça e paz sobre a tua vida, amado amigo e irmão. Mais um dia, mais uma reflexão, mais um tempo para a gente repensar nossas vidas diante de nosso Deus e diante das pessoas. É o que nós precisamos. Como vivemos a vida cristã? Se trata de religião? Se trata de reservar alguns dias ou algumas horas da semana? Se trata de culto de missa? Se trata de encontros semanais, de cultos em casas? É isto que a gente precisa repensar. Deus não nos chamou para uma vida religiosa. Deus não nos chamou para guardar mandamentos, obedecer doutrinas. Deus não nos chamou para vivermos uma vida departamentalizada, ou seja, segmentada em nossa vida, onde a gente tem o tempo de família, tempo de trabalho, o tempo de ir à religião e em cada um mostrar uma cara. Ele não nos chamou para isso. Isso que precisamos entender e compreender. Mas como se vive a vida cristã? É fundamental entendermos que a nossa vida ela deve ser vivida em todo tempo, em todo lugar. Deus nos salvou não para esperarmos o céu, não para nos levar para o céu e nem para ficarmos esperando a volta de Jesus Cristo. Ele nos chamou para o seu reino, ele nos chamou para a sua família, para vivermos o reino de Deus de maneira intensa, em todo o tempo, em todo lugar. Para que o Pai Nosso seja uma realidade, para que aquilo que nós pedimos, para aquilo que nós oramos, que a sua vontade seja feita na terra assim como nos céus. Precisamos entender que como membros da família, como filhos de Deus, o nosso propósito, a nossa razão de viver, a missão da nossa vida é a missão de Deus. É o propósito de Deus, é vivermos a sua vontade aqui na terra. Isto é, revelarmos o reino neste mundo. Mas como a gente vive e manifesta o reino de Deus? Podemos compreender sobre a vida cristã, sobre como vivemos a vida cristã e sobre como vivemos o reino de Deus aqui neste mundo, quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, logo no início da igreja, como eles viviam. Lá fala que eles viviam unidos, se encontravam todos os dias, comiam, partiam da refeição, compartilhavam de suas refeições, onde se encontravam, eles comemoravam, se alegravam, e inclusive cita que eles se encontravam no pátio do templo lá dos judeus. Nós precisamos entender que vivemos a vida cristã em tudo que nós fazemos. Quando a gente entende que viver a vida cristã se trata de relacionamento, se trata de como eu me relaciono com as pessoas, de como eu revelo Deus através da minha vida, então fica mais fácil entender e compreender o nosso papel neste mundo. Não se trata de pregar e de falar da salvação. Não se trata de falar, de querer converter as pessoas à nossa religião, mas sim trazer entendimento para que cada um, em todos os lugares, em todo o tempo, possam viver de uma maneira que agrada a Deus. O que implica viver a vida cristã? É o entendimento que nós não vivemos para salvar a nós mesmos, para preocupar com os nossos interesses, mas sim para vivermos como Cristo, sendo seus imitadores, tendo a mesma atitude, tendo a mesma maneira de viver, e isso é o que eles faziam no início da igreja. Pois haviam pessoas que necessitavam? Sim, haviam como hoje. Mas aquele que tinha abundância, o que fazia? Vendia, ele repartia, ele ajudava aqueles que necessitavam. Esta é uma atitude. Isto revela o quê? Compaixão, misericórdia, revela graça e, principalmente, revela a justiça de Deus. Revela amor, revela compaixão. E nós precisamos entender que isso é viver o reino de Deus e isto é revelar as virtudes de Deus entre as pessoas. Como agimos? Como reagimos diante das agressões, da maneira como as pessoas nos tratam?
Isso nos conduz ao entendimento de como devemos agir e reagir diante das pessoas. Por isso, nós recebemos o poder, a autoridade do Espírito para vivermos neste mundo como agrada a Deus. Por isso nós revelamos as virtudes de Deus. Manifestamos através das nossas vidas, naquilo tudo que fazemos, o fruto do Espírito, que é a paciência, que é a longanimidade, que é a misericórdia, que é a compaixão, que é o amor. Isso tudo nós entendemos pelo que Paulo escreveu. Porque toda a lei, todos os profetas, tudo se resume o quê? A amar o próximo. E a nossa atitude, a nossa vida, o nosso dia a dia deve traduzir isso. Qualquer coisa carregada de mágoa, de ódio, de desprezo, de egoísmo, não traduz o reino de Deus. E a gente vive isso no dia a dia, nas coisas que nós fazemos. Isso é viver o reino de Deus. E precisamos entender sobre isso. Precisamos compreender essas coisas simples do Evangelho que temos que aprender a viver. Caso contrário, viveremos uma religião. Teremos simplesmente uma devoção a um Deus que a gente busca com o intuito de suprir as nossas necessidades, de resolver as nossas carências e os nossos problemas. Isso não é viver o reino de Deus, isso é religião, isso é religiosidade. Nós não fomos chamados para isso, fomos chamados para vivermos o reino de Deus, para revelarmos o reino de Deus neste mundo, para fazermos a vontade de Deus cumprida nessa terra. Nós podemos compreender sobre como viver igreja quando a gente lê em Atos, no capítulo 2, por exemplo, que fala da maneira, no final do capítulo, que fala da maneira como os cristãos viviam, como se relacionavam uns com os outros, como se relacionavam na sociedade. Porque todos se agradavam, todos se alegravam com aquilo que eles eram e com aquilo que eles faziam. E nós precisamos entender que é assim que devemos viver. Pois não fomos chamados para vivermos, para nos salvar, para buscar os nossos interesses, mas sim para revelarmos o reino de Deus, para conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus e conduzi-los à salvação e à reconciliação com o Criador. Que o Senhor nos conduza nessa jornada, no entendimento acerca dessas coisas, e que possamos viver o reino de Deus no nosso dia a dia, compreendendo e vivendo a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.